Hoje nós vamos falar sobre o tema salvação. Que bom que você está aqui. Todos são muito bem-vindos ao nosso curso básico de teologia. Aqui nesse canal, Teologia Básica, nós temos tantos materiais, o curso Panorama da Bíblia, temos pregações, estudos e o nosso curso básico de teologia. Espero que você possa estar usando esse material para conhecer mais a palavra de Deus, se preparar melhor. Vamos ver algumas aulas que já foram gravadas. Aula 1, Revelação Geral e Revelação Especial. Aula 2, Natureza de Deus. Aula 3, a Trindade. 4, Anjos. Aula 5, Anjos Maus. Aula 6, Criação do Mundo. Aula 7, Criação do Ser Humano. Aula 8, Origem do Pecado. Aula 9, a obra de Cristo. Aula 10, as duas naturezas de Jesus. Aula 11, Espírito Santo. E a aula 12, hoje, salvação. Essas aulas estão gravadas aí no canal. Então se inscreva no canal, participe, acompanhe, compartilhe também esse material com outras pessoas. Então, salvação é o nosso tema, né, de hoje. A pergunta é, o que acontece quando morremos, né? O que nos espera depois dessa vida? Alguns vão viver aqui 80, 90, talvez chegar até 100, e depois disso? Então é um tema bem interessante, salvação, né? O que será de nós quando partirmos dessa terra? Ou às vezes nem somente quando morremos numa idade avançada, às vezes num acidente, numa doença terminal, às vezes numa bala perdida. Todo dia temos que estar preparados para nosso encontro com Deus, né? Ou também a volta de Jesus. Mas vamos ver aqui então a pergunta: todos serão salvos? Será que todos serão salvos? Crentes, incrédulos, bons e maus, justos e injustos, aqueles que cometeram grandes e hediondos crimes? Existe um grupo que pensa que no final todo mundo será salvo, que falam que Deus é amor e que Deus vai salvar a todos. Essa posição é conhecida como universalismo. Todos serão salvos. A maioria das igrejas cristãs, e a minha opinião também, é que isso não é verdade. Porque não que a gente não quisesse que todos fossem salvos, mas porque as escrituras falam de um julgamento, de uma prestação de contas. A Bíblia fala do joio e do trigo. A Bíblia fala dos falsos profetas e dos verdadeiros profetas. A Bíblia fala que Deus, lá em Mateus 25, 41, fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? O inferno, o fogo eterno. Então, sabemos que existirá um julgamento e Deus vai separar os bons e os maus. Isso está na Bíblia, isso está nas Escrituras. Então, nem todos serão salvos, né? Por isso que em vida temos que estar em paz com Deus, estar em paz com nossa consciência, estar em paz com a nossa família. Eu queria falar aqui das fases da vida cristã. Algumas fases que nós vamos passando, eu acho que nos ajuda aqui nesse tema. A primeira fase da vida cristã é o chamado. Jesus apareceu a Paulo lá na estrada de Damasco, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tudo começa com Deus, né? Deus nos chama. Eu acho bonito Jeremias capítulo 1, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Jeremias ainda nem existia, Deus já o conhecia. Assim, tudo começa com Deus, né? Deus que chama, Deus que nos atrai para si. Ele nos conhece desde a barriga da nossa mãe. Mas já temos uma segunda fase, que é a conversão. É aquele momento que nós, devido ao chamado de Deus, nós paramos e respondemos sim ao chamado dele. Conversão é o ato de deixar o pecado e voltar-se para Cristo. Conversão é uma mudança interior, é um arrependimento do pecado. Tem uma placa de trânsito chamada conversão, é como se você estivesse indo num sentido e fosse para totalmente o outro, oposto, indo para o norte, agora você fosse para o sul. Isso se chama-se na lei de trânsito, na placa de trânsito, conversão, ou seja, é uma mudança completa de vida. Essa conversão é aceitar a presença de Jesus em nossa vida, parar de lutar resistir à voz do Espírito Santo. Tem uma ilustração que explica bem a conversão,
diz que o Agostinho de Hipona, né, chamado de Santo Agostinho, antes da sua conversão, diz que ele era uma pessoa ímpia, uma pessoa que fazia coisas erradas, e após sua conversão, ele foi visto por uma das suas antigas namoradas que gritou chamando a sua atenção. Ela dizia: Agostinho, Agostinho, sou eu. E Agostinho respondeu: Oi, não sou mais eu. Não sou mais eu. Isso é conversão, né? É a mudança. Já não sou mais eu. Aquele que está em Cristo, diz Paulo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Mas nós temos um terceiro passo na vida cristã, que é a regeneração. Enquanto a conversão diz respeito à nossa resposta ao chamado de Deus, a regeneração é outro lado, é a obra de Deus. Nós atendemos ao chamado de Deus, abrimos o coração, eis que estou à porta e bato. E agora Deus começa a trabalhar uma transformação em nossa vida. Ele começa a regenerar, a nos limpar, a nos lavar. Sabe quando você faz um queimado na pele e aquela pele depois vai se regenerando uma semana, 15 dias, um mês, daqui a um ano, talvez fique só uma cicatriz. Regeneração é uma fase na vida do cristão que Deus vai fazendo um novo ser naquele homem ou mulher antigamente pecador. Nós temos também a quarta fase, a justificação. Enquanto a regeneração acontece no coração do homem, da mulher, a justificação acontece no céu, no tribunal de Deus. Justificação é um ato de Deus declarar que o pecador é justo. É uma linguagem jurídica. Paulo usa ela para dizer como se nós estivéssemos no tribunal e fôssemos culpados, mas Jesus nos faz justos, o santo juiz nos tornou justos pelo sangue de Jesus. É como se recebemos um atestado de inocência, fomos declarados absolvidos do nosso pecado. Então, por isso, arrependimento, a fé, são partes importantes do ser humano, mas a justificação está no sangue de Jesus. Chegamos no outro passo, o quinto, que é a santificação. Ou seja, nós já passamos por todos esses processos, agora nós temos que fazer da vida uma vida correta. A santificação mostra que os crentes devem viver em pureza, em bondade. Paulo fala assim lá nas suas cartas: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas vamos continuar pecando? Ele fala: de maneira nenhuma. Ou seja, agora é hora de viver em pureza, em santidade. Enquanto a justificação ocorre no céu instantaneamente, a santificação exige uma vida inteira, exige esforço humano. Todo dia é dia de dizer não aos nossos três inimigos, né? Sabe quais são os três inimigos do cristão? O mundo, a carne e o diabo. O sexto passo, a glorificação. Passado, justificação, presente, santificação, futuro, glorificação. Aqui podemos então entrar no assunto da salvação. A glorificação é o último estágio da obra redentora de salvação. Se refere à ocasião que nós seremos glorificados, ou seja, nós vamos morrer e pela graça de Deus seremos salvos. Não pelas nossas obras, mas pelo sangue de Jesus. Efésios, Paulo explica isso lá em Efésios, né? Não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie, né? Então, nós vamos nos encontrar com Deus, seja com nossa morte, ou seja pela velhice ou uma morte precoce, ou na volta de Jesus. E todos seremos julgados, né? A Bíblia fala assim: importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. Mas eu vou deixar esse assunto para uma aula mais à frente, porque na última aula desse curso, eu vou falar sobre o assunto da volta de Jesus, da ressurreição do corpo. Então, você depois assista, se eu não me engano, vai ser a aula 14, tá? A aula 13 sobre a igreja e a aula 14 as últimas coisas. Então, daí eu vou falar mais sobre esse tópico. Eu quero encerrar essa aula falando sobre predestinação ou livre-arbítrio. Calvinismo ou arminianismo? Esse tema tem causado uma grande discussão entre os cristãos, né? Igrejas se dividiram por causa desse tema,
teólogos fizeram inimigos. Eu acho que é um tema assim que não vale a pena nós ficarmos debatendo, porque o que eu entendo? Que há uma porção de versículos, há uma coletânea de versículos na Bíblia que fala que nós somos predestinados, que nós somos eleitos, nós somos escolhidos. Vimos aí o próprio Jeremias: antes de você nascer, eu já te escolhi. Mas também nós temos uma coletânea de versículos na Bíblia que falam da escolha do homem. Adão e Eva: não comam daquele fruto, eis que estou à porta e bato. Caim: não mate seu irmão. Então, é uma discussão infrutífera. Eu acho que não acrescenta em nada. As duas coisas se casam. Deus é soberano, sim. Deus que é o tema da predestinação, o Calvino, a eleição. Deus sabe de tudo, cremos nisso. Mas também temos o livre-arbítrio. A Bíblia fala do livre-arbítrio. O ser humano é livre. Ou seja, é uma discussão infrutífera. Eu, pelo menos, não gosto de entrar nesse assunto. Eu acho que não é frutífero. Tá bom? Então, agradeço pela sua companhia. A próxima aula vai ser a aula 13. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja. Quais as imagens da igreja na Bíblia? Qual a função da igreja na Bíblia? Será que a Bíblia fala sobre a igreja? Então, eu agradeço pela sua companhia. Continue aqui comigo estudando. Se inscreva no canal, deixe seu curtir, comentário e peço que você lá me siga no Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Bons estudos para você.